frente. Segundo a Folha, o ministro do STF, Dias Toffoli, voou? Não, mas vocês não disseram que não? Voou em julho, 4 de julho de 2025, em um avião da Prime Aviation, empresa que tinha como sócio Daniel Vorcaro, ex-dono do banco. Em frente. Segundo a Folha, o ministro do STF, Dias Toffoli, voou? Não, mas vocês não disseram que não? Voou em julho, 4 de julho de 2025, em um avião da Prime Aviation, empresa que tinha como sócio Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Ué, mas o Alexandre de Moraes não exarou ali uma nota dizendo que não tem nada a ver, nunca voou em avião pertencente ao Daniel Vorcaro, porque então, no caso de Toffoli, pertence ao Daniel Vorcaro se está ligado à mesma Prime Aviation. As informações estão em documentos da ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, e do DCEA, Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Toffoli entrou no terminal executivo do aeroporto de Brasília às 10 horas da manhã daquela data, rumo a Marília. Quem sabe o que tem em Marília? Tem a Maridit. Marília Dias Toffoli Empreendimentos. Cidade natal do ministro. Naquele mesmo dia, seguranças do TRT São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, haviam sido deslocados para Ribeirão Claro, no Paraná, município onde fica, o que fica lá? O Resort Itaiaia, que não pertencia a ele no primeiro momento, depois pertencia, depois ele tinha cotas, depois ele vendeu cotas, depois pertencia a um fundo, o fundo era ligado à família dele, mas tudo isso você já sabe com certeza, estou só tentando refrescar sua memória. E fica a 150 quilômetros de Marília, pertinho, hein? Esse deslocamento aconteceu, de acordo com o TST, a pedido do STF, conte-me mais, para atender a uma autoridade. Interessantíssimo isso. Além disso, segundo o jornal O Globo, Daniel Vorcaro, 3 parlamentares e 2 ex-ministros viajaram juntos em um jatinho de Brasília para São Paulo, em 28 de agosto do ano passado. Vorcaro teve a companhia do senador Ciro Nogueira, olha, quem poderia imaginar, do PP, dos líderes na Câmara, Isnaldo Bulhões, do MDB, e Rodrigo Gambale, do Podemos, e dos ex-ministros Fábio Faria e Bruno Bianco. Bruno Bianco era ex-AGU, né? Ou é AGU ainda? Acho que é AGU ainda. Mas o Fábio Faria, se eu não estiver enganado, ele não é casado com a Silvia, filha do Silvio Santos? Ou casado com a outra filha? É com uma delas, né, alemão? E a Silvia, ontem ou anteontem, deu uma declaração também aqui ao nosso portal Metrópolis, dizendo que Alexandre de Moraes é um baita de um ministro. É praticamente um ministro intocável, um ministro perfeito, e que é muito imparcial. E que ele tem feito um trabalho hercúleo. Agora eu estou começando a entender por quê, né, Fábio Faria? Esses elos revelados entre ministros do STF e Daniel Vorcaro deixam a PGR sob pressão para que os fatos envolvendo os magistrados sejam apurados nas investigações do Banco Master. Segundo reportagem da Folha, advogados, professores e entidades avaliam a conduta do órgão de forma distinta. Peraí. Quem são esses advogados, alemão? Quem são esses professores que avaliam? É sério isso mesmo? Estava na matéria? Você jura? Bom, gostaria muito de conhecer esses advogados. Alguns veem inércia da PGR, enquanto outra parte defende o órgão de Paulo Gonet. Olha aí, quero conhecer esses advogados. Eles conseguem defender o órgão de Paulo Gonet? Eu não defenderia nem o órgão, nem a própria PGR. E fala em prudência. Vale sempre lembrar que Gonet, indicado pelo presidente Lula em 2023, fora da tradicional lista tríplice, é bem próximo de Moraes e Gilmar Mendes. Aliás, ele foi sócio do Gilmar Mendes, no Instituto de Direito de Brasília. Depois ele vendeu a parte dele na sociedade para o próprio filho. Então não deixou de ser sócio, né? Que compõe nos bastidores a ala mais estridente em pautas do tribunal. Vou deixar com você, Holliday, porque, sabe, tem vezes, eu percebo isso no Pavinato, né? Geralmente é ele que está aqui,
Ele é o dono do programa. Aliás, pessoal, chama pavio curto, porque o Pavinato não tem pavio, né? Ele tem um pavio curtérrimo. Chega a dar náusea a gente ter que avaliar um negócio desse, ler uma coisa dessa, porque tudo parece mirabolante. Ah, não, o Paulo Gonet, o nosso PGR. Todo mundo sabe que ele é ex-sócio do Gilmar Mendes. E se ele vendeu para o filho, ele, na verdade, ele passou uma canetada num documento para que as ações fossem para o filho, então ele continua sendo sócio do Mendes. Então tudo que acontece lá é um conluio. Mas a gente é obrigado a falar, né, Holliday? Pois é. O mais triste disso tudo é que no Ministério Público tem muita gente séria. E saiu uma matéria recentemente na Folha falando justamente deste bloco do Ministério Público que ainda é sério e está incomodadíssimo com o Paulo Gonet pelo seguinte: ele não age. As evidências de suspeita, aqui não estou nem falando de acusação, de culpa, nem nada, de suspeita de 2 ministros do Supremo são absurdas. Quer dizer, a gente nunca teve nada parecido na história com nenhum ministro do Supremo, e olha que já passou gente ruim ali, mas a gente nunca chegou perto de ter o escândalo que nós estamos tendo agora. E o Procurador-Geral da República não age. Ele não move uma vírgula. E a justificativa dos ministros é que é tudo uma grande coincidência. Quer dizer, o Dias Toffoli tinha o Tayaya, a Maride tinha tinha negociações com os fundos envolvendo o Vorcaro, mas peraí, a negociação era com o fundo, eu lá sabia que o Vorcaro estava no meio, mas e o avião? Não, o avião não, peraí, foi a empresa que eu contratei que tinha um avião do Vorcaro, mas 8 vezes, pelo amor de Deus, quem nunca? 8 vezes, já tinha, mas e o contrato de 129 milhões? Não, tem uns serviços, tá aqui, quais serviços? Quantas vezes a Viviane foi no Banco Central? Não precisava ir no Banco Central. Quantas vezes ela entrou com alguma ação em algum tribunal em favor do Banco Master? Não, mas peraí, você está sendo muito exigente. Quer dizer, tudo se explica por uma grande confusão, uma grande coincidência, e a Procuradoria-Geral da República não faz nada. Nada, absolutamente nada. Eu mesmo provoquei o Procurador-Geral da República para que ele investigasse Alexandre de Moraes há mais de um mês sem resposta. Não veio um retorno do Ministério, mas nem para dizer que não vai fazer nada. Não, simplesmente nem olha. Finge que não viu, passa reto. E aí a gente entende também os posicionamentos de políticos ligados a esses ministros. Você muito bem colocou do Fábio Faria, que foi, inclusive, ministro, um dos ministros do governo Bolsonaro. Exatamente. E agora você tem aí a Silvia Bravanel. Foi o Sidônio do Bolsonaro, né? Foi o Sidônio do Bolsonaro. É verdade, foi o Sidônio do Bolsonaro, isso mesmo. E aí você tem a Silvia Bravanel aí dizendo que o Moraes é um sujeito imparcial, um excelente juiz. Aí você entende, uma coisa vai levando a outra. Ciro Nogueira, por exemplo, que também foi outro ministro do Bolsonaro na Casa Civil, aí você não entende, mas por que o Ciro Nogueira é contra impeachment de ministro do Supremo? Porque ele não critica Alexandre de Moraes? Tá aí explicado. Viajava no jatinho também. Então, assim, conforme o tempo vai passando, conforme os fatos vão sendo esclarecidos, aqueles que não têm coragem de se posicionar vão sendo desmascarados. E o Ciro Nogueira, que você colocou agora de novo aí na nossa conversa, ele já manifestou voto sim pro Bessias, tá? É verdade. Pois é, misericórdia. Acho que esse é o termo correto, Douglas, mas só para te dar mais uns dados aqui, ó. A esposa, Dona Vivi, o Ronaldinho uma Neymarzete dos negócios jurídicos, né? Eu vou fazer só uma comparação aqui para nossa audiência, que eu sempre faço. O Juca, o José Luiz, acabou de assumir a defesa do Vorcaro, que ele está preso. Ele vai preparar sua delação. Essa defesa custou 30 milhões. Eu não falei errado. Eu não estou enganado no valor. Custou 30 milhões. O contrato que o Holliday acabou de falar aqui, de 129 milhões, e que ficou inadimplido porque só pagou 80 milhões, até o banco ser liquidado. Então vamos comparar só os 80 milhões com 30. Já dá muito mais que o dobro, né? Só que esse contrato era para fazer uma consultoria.
Mas tem um nome, eles dão um nome para isso em compliance, né? Que é você colocar lá as missões e o código de compliance da empresa, é isso. O código de compliance da empresa. Por 80 milhões. Isso dá 645 vezes o que cobra um escritório normal. Um escritório que nunca fez especialização em Suprema Corte, se é que exista esse curso. O Avinato, que sempre é crítico sobre isso, ele diz, você abre o site da dona Vivi, tá lá o Bart de Moraes, está dizendo lá, especialista em Suprema Corte. Onde fez essa especialização? Onde está esse curso para que essas pessoas que receberam 645 vezes menos do que a senhora possam também fazer esse curso? E aí, para finalizar e te passar, Douglas, ela só ganha menos do que o Neymar. Só tem uma pessoa capaz de ganhar mais do que a dona Vivi. Dona Vivi, que fez o NIP, hein? Só o Neymar. E aí ela deu uma declaração, para fazer o link para você com essa notícia que a gente está dando, que não. O escritório dela está acostumado a contratar serviços de táxi aéreo. Para ir fazer documento de compliance onde? Ô, Caivano, você tá completamente esquecendo, né? 645 vezes é o quê? Tá um pouco acima do mercado, né? Um pouquinho. Só tá um pouquinho acima do mercado. Mas é mulher da Alexandre de Moraes, afinal de contas, o padrão tem que ser outro nível. Agora, o que me chama a atenção, e o que o Holiday tava comentando, ele sempre arruma uma desculpa para poder passar pano. Sempre. Porque fulano de tal, mas só que tem outra coisa. Porque olha só, não, mas é outra coisa. Incrível. O Toffoli pode fazer o que ele bem entender e sempre vão achar uma escapatória para tentar limpar o nome dele. Mas porque o Nicolas deu um rolê uma única vez num avião, que sabe-se lá Deus tem a questão envolvendo longe pra caramba. Acho que era do Zetel, né? Que o nome ligado à igreja do Zetel, uma coisa assim. Isso, o nome do Vorcaro, pronto. O Nicolas foi parar no Lollapalooza, não é o nome dessa desgrama, né? Foi parar no Lollapalooza. Por quê? Porque ele é o principal culpado de tudo. É ele. Não é o Dias Toffoli, não é o Alexandre de Moraes, não é a Viviane Wiercy. Não é. Quem disse? É o Nicolas Ferreira. Porque é ele e ponto final. Olha só, nós temos as provas contundentes aqui. Ele deu um rolê no jatinho. Agora, é inadmissível o quanto isso é ridículo. O Holiday falou sobre o Ministério Público Federal, mas nós temos também uma ala da Polícia Federal que, graças a Deus, não foi cooptada também. E essa ala da Polícia Federal, ela briga dia sim e dia também para que a gente tenha uma investigação séria acontecendo no nosso Brasil. Aquela ala que não foi cooptada por parte de um, digamos assim, para não falar nomes aqui aleatoriamente, ou de forma leviana, por parte de um sistema que quer manter no nosso Brasil corrupção atrás de corrupção. E essa ala da Polícia Federal tem tentado entregar o máximo possível de provas e evidências para que nós tenhamos um mínimo de um processo digno acontecendo no nosso país. E a gente tem que brigar para que essa ala da Polícia Federal não seja completamente sufocada, principalmente desse processo agora envolvendo a nova delação que vai vir do Daniel Vorcaro. E outra, Caivano, me parece que eles vão querer fazer uma inovação jurídica, você com certeza sabe bem mais do que eu sobre essa questão envolvendo o direito, mas essas inovações vindo agora aos 45 do segundo tempo não me parece ser uma boa ideia do Daniel Vorcaro fazer uma espécie de duas delações, uma entrega à Polícia Federal e outra entrega à PGR. Eu acredito que apenas a Polícia Federal tinha que trabalhar nisso daí. Porque assim como o Ministério Público Federal tem uma ala séria trabalhando, não dá para confiar que você tenha pessoas próximas do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli fazendo a investigação com relação a Daniel Vorcaro. Apenas a Polícia Federal é que deve deter todo e qualquer tipo de delação vindo de Daniel Vorcaro. Na verdade, a lei, a lei 12.850, que é a lei da delação, ela não fala lá no parágrafo 4º do artigo 4º a quem ele deve fazer a delação. Pode ser uma autoridade federal ou a PGR, que seria o Ministério Público, né? Então as duas coisas estariam certas. Me parece que é um pedido do próprio André Mendonça para evitar que se levante uma nulidade no futuro. Então está colocando os dois para conversarem ao mesmo tempo, para negociarem com a defesa do Vorcaro. A negociação não é diretamente com o Vorcaro, ele não negocia nada, quem negocia é a defesa do Daniel Vorcaro Juca. E olha só, tinha outra coisa que eu esqueci de falar, o quanto esse nível de investigação está impactando o Brasil inteiro.
Porque não é apenas a classe política que está sendo impactada, é o poder judiciário também. Você Sim. tem órgãos do poder judiciário que até mesmo desembargadores, que são presidentes de tribunais de justiça, estão envolvidos dentro desse escândalo que está rolando agora envolvendo o Daniel Vorcaro. E você citou o nome de um deputado que foi deputado estadual comigo na Assembleia de São Paulo. Eu falei, o que esse homem está fazendo aí nessa lista, pelo amor de Deus? Foi o Rodrigo Gambale. Rodrigo Gambale, ele foi deputado estadual na Assembleia de São Paulo, na mesma legislatura que eu, e ele é de Ferraz de Vasconcelos. Foi meu parceiro. Olha o nível que isso aqui está chegando. Será que tem alguém que não está envolvido nisso? Porque todos os partidos que a gente possa imaginar, tá aí. Você tem Ciro Nogueira, você tem Rodrigo Gambale, você tem mais quem? Daqui a pouco vai ligar a televisão, nomes que você jamais imaginaria estão envolvidos nessa palhaçada aí. Eu espero que esses 8 mil vídeos que estão para sair, né, que foram encontrados nos celulares do Daniel Vorcaro, sejam o quanto antes divulgados, porque o povo brasileiro tem o direito de saber. Tem uma música, né, que acho que definiria bem isso. Se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão. A Polícia Federal analisa movimentações financeiras sobre desvios no INSS para descobrir... Sério isso, alemão? Descobrir